Bom dia a todos uma vez mais, aqueles que chegaram depois, seja muito bem-vindo. Estamos em uma transmissão do nosso culto de celebração, ou culto devocional, nesta manhã, deste domingo, da Igreja Presbiteriana de Tambaú, Igreja de Corações Amigos, de braços abertos. E nós queremos chegar até você com a palavra de Deus nessa hora. Peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 3. Antes de fazermos a leitura, irmãos, gostaríamos de pensar um pouco sobre esses últimos dias. Talvez nesse um ano de pandemia, ou pelo menos localmente aqui em João Pessoa, desde quando nós entramos em quarentena realmente, talvez esses últimos dias, esses últimos 10 dias, tenham sido os dias mais difíceis, de piores notícias nos grupos da igreja. Muitas famílias com pessoas enfermas, internadas, muitas famílias enlutadas. São dias muito difíceis. Mas uma coisa que Deus tem nos levado a fazer é não desesperar, mas recorrer às orações. E em todos os grupos da igreja nós vimos pedidos de oração. A oração é aquilo que nos aproxima de Deus, que nos relembra que somos completamente finitos e dependentes do nosso Deus. E hoje pela manhã nós podemos ser acordados com uma boa notícia. É que uma das nossas famílias que nós temos adotado em oração todos os dias, nesses últimos 10 dias, tem sido a família de Ronaldo, Catiúcia, Ronaldinho, Nara e Arthur. E se você está no grupo Crescer Bessa, recebeu hoje pela manhã a boa notícia de que ele foi entubado e que tem melhorado, e que o nosso clamor tem sido respondido e que o Senhor tem lhe abençoado. Até aqui, o Senhor tem nos abençoado. São notícias que nos trazem o revigor da alma, mas também a dúvida acerca da resposta daquelas outras orações que temos feito. As respostas não foram aquelas que esperávamos. As adversidades que se somaram e que ainda se somam em muitas famílias, e que todos unidos temos colocado diante de Deus as nossas tribulações, as nossas angústias, e temos clamado ao Senhor. De modo que eu não poderia, irmãos, falar sobre outra coisa nesta manhã, que não fosse a oração. Uma oração matutina, feita por um rei, que se via acuado pelas grandes adversidades, por traições, por ameaças à sua própria vida, por se ver completamente desarmado, desprotegido, expulso do seu palácio. E então ele só podia recorrer a Deus. E ele assim o fez em oração. E eu convido você a ler comigo o Salmo de número 3, para que meditemos nessa oração matinal que nos traz confiança em meio às adversidades. A oração de Davi foi feita da seguinte forma: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: para ele, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu deito-me e pego no sono, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar uma vez mais, pedir que Ele fale conosco através dela. Ó nosso Deus e maravilhoso Pai, estamos diante da tua palavra, que foi lida e agora será ministrada ao nosso coração. Que tu fales conosco, ó Deus, apesar de quem está ministrando, que o Senhor possa nos edificar
nos encher do Teu Santo Espírito e fazer com que esta oração sirva-nos de consolo, de ânimo, de fortaleza, de força renovada nesta manhã, para que prossigamos crendo no poder da oração. Que o Senhor, Pai, seja então glorificado na medida em que nossa alma se deleita ao ouvir a Tua voz. Assim nós oramos, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos então, irmãos, no terceiro salmo desse livro de músicas. Aliás, neste salmo, o terceiro salmo, é nele que a palavra salmos aparece pela primeira vez. Se você observar, abaixo do título que foi dado pelo editor, Confiança em Deus na Adversidade, diz que é um salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. E a palavra salmo, mismor, quer dizer o tanger de cordas, né? O dedilhar, o tocar um instrumento de música. E esse é um livro de músicas, compostas em sua grande parte por este rei Davi, que era um servo do Senhor, que a despeito de ser o menor da sua casa, foi exaltado como o maior do seu reino, um reino do povo de Deus, e que agora se via em uma situação de muita dificuldade. É que tendo o Senhor dado a ele o trono de Israel, as tribos de Israel e de Judá, Davi se via agora ameaçado pelo seu próprio filho, Absalão. E se os irmãos recordarem da história que está contada no segundo livro do profeta Samuel, entre os capítulos 15 e 18, lá descreve que Davi precisou fugir de Jerusalém para não ser morto por Absalão e por aqueles dentre o seu povo que se uniram a ele para lhe roubar o poder, lhe roubar o trono. Davi, irmãos, então faz uma oração e, apesar de Davi não colocar aqui em nenhuma desses versos, em nenhuma dessas petições de sua oração, um pedido de perdão de pecados, o que nos faz perguntar a causa desse sofrimento que sobreveio ao servo de Deus, porque nós estamos acostumados a ver a relação do divino com o humano como se fosse uma meritocracia. As pessoas adoram a Deus, aplacam a ira dele e assim são abençoadas à medida em que obedecem os seus mandamentos. Mas nós vemos nesse salmo Davi simplesmente rogando a Deus pelo seu livramento, pelo seu socorro. Mas se nós voltarmos ao segundo livro de Samuel, antes do capítulo 15, que começa a narrar esse complô, né, que foi feito do seu próprio filho contra Davi, nós vemos uma série de complicações no seio da sua família, que fora profetizado pelo profeta Natã. É que lá no capítulo 12, quando nós voltamos na história deste rei Davi, que era um homem temente a Deus, homem segundo o seu coração, mas que assim como nós não deixou de ser pecador quando creu em Deus e quando passou a servi-lo. Davi havia pecado contra o Senhor de maneira muito grave. Os irmãos lembram, Davi tinha um reino, tinha um palácio, tinha um exército poderoso, e Urias era o comandante do seu exército. Davi então, enquanto o seu povo guerreava, Urias combatendo, liderando os seus soldados, Davi descansava em seu reino, algo que não era comum para ele, porque ele costumava acompanhar as batalhas de Israel, mas ele fica em Israel, ele resolve ficar um tempo no seu palácio, e resolve dar uma volta, de repente contemplando a grandeza da expansão territorial que ele havia conquistado, vendo o poderio bélico que agora ele conquistara, vendo as belezas daquela terra que agora dava muitas riquezas, tanto que Davi já estava juntando as riquezas para a construção do templo, porque o templo ainda não tinha sido construído nessa época, mas de repente, ao rodear o seu palácio, e de repente talvez enchendo o seu coração de si mesmo, das suas conquistas, Davi se vê olhando para uma mulher que não era sua. Davi olha para Batseba, esposa do seu comandante Urias, e a chama para ter com ela uma relação de adultério. E depois, para encurtar toda essa história, Davi manda matar o seu esposo, colocando-o na frente da batalha, para assumir mais esta mulher para si, e tem com ela um filho.
E eis que o profeta Natã vai falar com este rei, que era segundo o coração de Deus, mas agora estava com o coração endurecido pela ganância, pelo pecado, e diz: Davi, você pecou contra o Senhor, e virá sobre a tua casa dias de adversidade. Dentro da tua própria casa surgirá a devassidão, a impureza tomará conta dos teus filhos, haverá inimizade contra ti dentro da tua própria casa. E Davi para e diz: eu pequei contra o Senhor, eu mereço a punição pelo meu pecado. Nessa mesma hora, Natã diz: Davi, Deus já te perdoou. Portanto, Davi, quando está orando aqui este salmo, irmãos, ele já tinha se arrependido dos seus pecados. Ele já tinha ouvido da boca do profeta de Deus que os seus pecados já tinham sido perdoados. Mas Davi tinha ciência de que o mal que sobrevinha sobre ele era consequência dos seus pecados, ainda que perdoados. Mas por misericórdia, Natã disse a Davi: você não morrerá. Deus te perdoou. E aí nós vemos uma sequência de fatos que partiram desde o adoecimento deste filho de uma relação iníqua. Davi passa 7 dias orando e jejuando para que Deus livre da morte o seu filho. Este filho vem a piorar a sua saúde e aí finalmente morre. Davi, que estava coberto de pano e cinza, sem comer há 7 dias de jejum, orando, clamando ao Senhor. Os seus companheiros com medo de trazer esta notícia, porque viam já o estado deplorável daquele rei, coberto de pó e cinza, humilhado. E ninguém tinha coragem de chegar para ele para dizer: o teu filho morreu. Mas Davi, percebendo esse movimento das pessoas à sua volta, tentando se encorajar para contar a ele o que tinha acontecido, Davi pergunta para eles: meu filho morreu? E eles respondem: sim, o teu filho é morto. Nessa hora Davi se levanta, se banha, troca de roupa e vai comer. E todos ficam sem entender aquela cena. Dizem: como assim? Enquanto o seu filho ainda vivia, enquanto ainda havia esperança, Davi se prostrava, se humilhava, sem comer. E agora que seu filho é morto, que as esperanças se foram, ele se levanta, ergue a cabeça, toma o seu banho e senta-se para comer. O que é isso, Davi? E Davi responde que enquanto havia chance de seu filho ser salvo, ele clamava a Deus pelo seu filho. Mas agora que Deus o havia levado, importava que ele agora pudesse orar por ele mesmo e cuidar da sua família, consertar o que tinha que ser consertado e cuidar do povo que Deus lhe confiara. Aqui eu já aprendo, irmãos, algumas lições. Em tempos em que somos esbofeteados por tantas adversidades, por tanta insegurança, por medo, nós clamamos a Deus para que Ele faça aquilo que nosso coração deseja. Nós não conhecemos os propósitos de Deus, eles não nos são revelados todos. Mas nós conhecemos a palavra que Deus nos revela, que diz para nós orarmos sem cessar. E que ainda que não mereçamos o favor de Deus, e ainda que colhamos aquilo que plantamos de forma ainda misericordiosa, porque na verdade todos nós como pecadores mereceríamos a morte, não deveríamos ter um único suspiro de vida, mas Deus nos dá esses suspiros de vida, para que com eles nós reconheçamos o nosso pecado, e como Davi nos humilhemos no pó e na cinza. Nós sabemos que quando Deus estabelece a sua vontade, e ainda que a sua vontade seja uma frustração de um desejo que nós tínhamos em nosso coração, alvo da nossa constante oração, persistente súplica, nós podemos nos levantar, nos reerguer e saber que foi feita a vontade do Senhor, de que o Senhor tem um controle soberano da nossa vida, e que a partir de então
nós temos outras batalhas para lutar. Nós temos outras petições para fazer. Agora precisamos orar por quem está aqui, cuidar de quem está perto de mim. Davi, passada essa aflição, agora se vê ameaçado pelo seu próprio filho. Absalão, como diz o texto de 2 Samuel, capítulo 15, era um homem bem apessoado. Diz que ele sobressaía na sua beleza a todos do reino. Um homem com sua elegância, com sua intrepidez no falar, alguém que cativava as pessoas, e ele usa disso tudo para poder ameaçar e tomar o reino de Davi, seu pai. Porque antes disso acontecer, o seu irmão, Aminon, acabou se apessoando de uma das suas irmãs, todos filhos de Davi, irmãos. Tamar. Aminon possui Tamar, forçadamente. E então Absalão, sabendo disso, se irou no seu coração e mata o seu irmão Aminon. Davi, então, despedaçado pelas recentes perdas, por consequência do seu pecado, ele perdeu o seu comandante leal, fiel. Ele matou o seu comandante. Ele perdeu o filho, fruto dessa relação. E agora vê uma filha estuprada pelo próprio irmão, que foi assassinado pelo seu filho, um irmão mais velho. E nesse cenário de desgraça familiar, Davi procura ter com Absalão. Absalão, então, esperando ser julgado pela lei, sabia o que viria como castigo do seu pecado, foge da presença de Davi, passa 5 anos longe do reino, longe de Davi, e depois, ao saber que, depois de todo aquele luto, daquele tempo de grande dor e aflição que Davi sofrera, Davi havia apaziguado o seu coração, e Absalão resolve voltar ao reino. Vai até a presença de Davi, beija Davi, promete lealdade novamente a Davi, pede perdão pelo que fez, sai dali e fica na porta da cidade, onde durante todo esse tempo ele ajuntou para si homens de várias cidades, de várias tribos de Israel, para intervir no reino e tomar do seu pai. E na porta da cidade, Absalão, com sua beleza, com sua intrepidez, ele começa a dizer às pessoas que estavam em busca de uma audiência com o rei para julgar suas causas. E as pessoas iam entrando nessa expectativa de ver Davi, de pedir, de clamar ao rei que julgasse a sua causa, a causa do órfão, da viúva, do pobre, do injustiçado, do dono de terra, do trabalhador. E Absalão diz: olha, não há ninguém que te atenda hoje. O rei não está à disposição. E ninguém dos seus pode julgar a sua causa. Mas se eu fosse rei, eu julgaria a tua causa. Fala-me qual é a tua demanda. Estou aqui para te ouvir. E com essa atitude, e com essas mentiras, e com essa sedução, Absalão vai juntando e dividindo o povo, juntando para si homens que agora ganhavam sua confiança para tirarem Davi do trono. É nesse momento, irmãos, que Davi, sabendo que vinha Absalão com um exército para invadir o seu palácio, e mesmo tendo Davi um exército muito maior, ele resolve sair do palácio, junto com seus conselheiros e com muitos dos seus, para fugir e ir para o deserto. Ficou escondido em Manaim, um deserto. Enquanto fazia esse percurso, algumas pessoas diziam: Davi, nós vamos contigo, nós vamos te acompanhar. E Davi dizia: fiquem, vocês precisam ajudar aquele que vem vindo. Estou entregando ao Senhor. E neste caminho, surge ainda uma outra pessoa, Simei, para praguejar contra o rei.
Você imagine um rei dos mais poderosos de toda a terra, de toda a história, com o exército à sua disposição, tendo que ser invadido pelo seu próprio filho, homicida, mentiroso, sagaz, e Davi, cheio de traumas recentes familiares, cheio de dores, deixa a sua casa, e neste percurso, este homem Simei vai jogando pedras no rei e praguejando contra ele. Não há salvação para ti. Deus tirou de ti o teu trono. Você é um homicida. Você é um adúltero. Você merece o que está acontecendo com você. E as pessoas ao redor de Davi dizem: rei, permite que nós possamos ir até ele, cortar a cabeça deste homem, ele não sabe o que diz. E Davi diz: deixai que ele me amaldiçoe. O Senhor é que ordena tudo isto. É o Senhor quem está por trás dos bastidores da história, ainda que eu não veja o propósito imediato de tudo isso que está acontecendo, ainda que eu saiba que o meu pecado foi perdoado, e ainda que eu saiba que esse Deus é misericordioso, se há algum sofrimento para que eu possa curtir, esse sofrimento me é merecido. E aí, irmãos, Davi foge, Absalão ocupa o trono, e Deus permite que haja uma confusão entre os conselheiros de Absalão, para traçar estratégias militares erradas. E quando eles vão ao encontro de Davi, eles fracassam, aquele exército é morto, mas Davi havia dito: vamos poupar a meu filho Absalão. Não matem meu filho Absalão. Mas eis que alguém, dentre o povo, no exército, tomando as dores do rei, faz aquilo que o rei havia dito para não fazer e mata em guerra o seu filho Absalão. E Davi passa mais uma vez por um longo período de luto, de tristeza, de dúvidas, de questões no coração. O que você espera de um homem assim? O que você espera da oração de uma pessoa que passou por tudo isso? Que verá a sua família despedaçada, seu reino dividido, sua vida desonrada publicamente, sendo humilhado por alguém da rua que lhe atira pedras, lhe amaldiçoa e diz que para ele não há salvação. Bem, o que se espera de Davi é aquilo que ele, capacitado por Deus, fez durante toda a sua vida. Ele foi louvar a Deus. E nesses primeiros 41 salmos, a maior parte deles atribuídos a Davi, Davi louva a Deus, louva o seu lamento, louva com seus clamores, mas louva também sobre a sua confiança. Este Salmo 3, irmãos, é um salmo de lamento pessoal, sem dúvida. Você sente que Davi já começa clamando a Deus sem nenhuma liturgia. Aqui ele não está esperando compor um cântico para um culto, com a sua sequência lógica de exaltação, de gratidão, de petição, de confissão de pecados, que ele fez durante vários desses salmos. Aqui ele já começa com a primeira palavra, Senhor. Sem demora ele já vai clamando ao Deus que poderia sim lhe dar salvação. Como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. E aí, meus irmãos, essa palavra salvação, a palavra Yeshua, que significa aquele que salva, o Salvador, foi o nome dado a Jesus lá em Mateus capítulo 1. E Jesus, no livro de Mateus, é apresentado como filho de Davi. Yeshua, o Salvador dos homens, aquele que é filho de Davi. Quando nós paramos a história de Davi, onde eu parei, nós não conseguimos imaginar de onde viria essa salvação para o rei. Mas o que havia sido profetizado por Natã.
no próprio livro do profeta Samuel, é que apesar de Davi, o reino de Cristo nunca se apartaria da sua casa. E assim nós vemos, irmãos, como que o relacionamento de Deus com pessoas como eu e você sempre foi pautado no imerecimento, na graça. Porque se não fosse assim, Davi havia sido destruído, morto, seus filhos todos desonrados. A quem seria destinado agora o reino? E aquela profecia de 2 Samuel capítulo 7, de que o cetro de justiça, de governo, de poder, estaria sempre na descendência de Davi. Como ficaria essa promessa? Como que viria alguém para reinar? Um filho de Davi, capaz de salvar a todos, se Davi agora se via precisando de um salvador para ele mesmo, para a sua descendência, para o seu reino, para a sua casa. Mas eis que Deus, depois de toda essa tribulação, lhe dá um outro filho. E o nome desse filho é Salomão, aquele que construiu o templo, e sobre quem a bênção de Deus permaneceu, para que a linhagem de Davi permanecesse, e assim viesse aquele rei, o Messias, o esperado, o Cristo, que pudesse salvar não apenas Davi, pela fé futura, mas todos aqueles que reconhecem o seu senhorio sobre a sua vida. A palavra salvação aqui é destacada quando Deus permite, irmãos, uma rebelião infame e perigosa. Quando Deus permite adultérios, homicídios, enfermidades. Quando este mundo coberto de pecado nos apresenta caminhos de morte, de medo, de ansiedade, de transtornos. E nós nos perguntamos, e até as pessoas olham para a nossa vida e podem perguntar: será que há salvação em Deus para você? E o que nós vemos é que Deus continua a nos salvar, apesar de nós. O clamor de Davi apresentando as suas adversidades, se sentindo talvez aqui acuado e sozinho, esperando o que poderia ter acontecido com ele, se não fosse a boa mão de Deus, Deus o faz questão de lembrar-lhe que a boa mão do Senhor, que um dia o selecionou dentre os seus irmãos mais altos, mais bem apessoados, mais fortes, mais capazes, continua com imerecimento a conduzir a sua vida e a sua jornada, para um propósito que é preservado e que não pode ser frustrado. É para que Deus continue a ser o Deus que ordena a história, de modo que tudo possa contribuir para o bem daqueles que temem ao seu nome. Quando nós vemos a história de Davi, nós pensamos assim: eu sou muito melhor que Davi. A gente pode cair na tentação de achar: não, Davi sofreu muito porque ele fez muita pessoa sofrer, fez muita gente sofrer. Ele tinha tudo e desejou aquilo que Deus não tinha lhe dado. Mas essa é a nossa essência, irmãos. Lembra do Jardim do Éden? Deus tinha nos dado tudo. Nossos pais escolheram aquilo que Deus não lhes tinha dado. O tempo todo nossa alma busca ansiosamente por aquilo que ainda não temos, ou por aquilo que Deus não nos deu. E nisso nós incorremos em várias tentações. A adversidade toma conta da nossa vida pelas nossas escolhas erradas. Mas a boa notícia deste salmo é que há sim salvação para nós. Porque quando nós olhamos, irmãos, para os versos 3 e 4, comece a ver que forma agora toma essa oração. Uma oração curta, apenas de 8 versos. Uma oração que foi feita pela manhã, porque como diz o verso 4, com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Davi estava no deserto, havia descido do monte Sião, onde a arca do Senhor estava. A arca do Senhor representava a presença de Deus, mas ele diz que mesmo no deserto, longe da arca, o Senhor da arca está com ele para ouvir o seu clamor, e a sua voz se eleva a este Deus, e Deus do santo monte lhe responde. Aqui, Davi no verso 3, usa 2 palavras que nos chamam a atenção. Diz que Deus é primeiro o seu escudo, porém tu, Senhor, és o meu escudo,
E depois ele fala que mesmo expulso do palácio, humilhado pelo seu filho, ultrajado, ele diz: Senhor, tu também és a minha glória, tu és aquele que exaltas a minha cabeça. Deus é o escudo, é aquele que protege dos seus adversários. Davi, mesmo visualmente, para todos que olhavam, estava desprotegido, desguarnecido, sem teto, talvez dormindo em cavernas, lembrando do seu tempo em que fugia do primeiro rei de Israel, de Saul, lembra? Davi se vê agora na sua juventude, talvez, sem um exército poderoso para lhe proteger, dormindo em cavernas, sendo ameaçado pelas intempéries, num deserto de ladrões, de muito frio à noite. Ele consegue fazer uma oração matinal ao acordar, como diz o verso 5. Eu deito, pego no sono, mas eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Davi não tinha nada para se apegar nesta hora. Mas por que Davi conseguia deitar? Não em berço esplêndido, não em uma cama confortável no seu palácio, mas no meio do deserto. Como é que ele conseguia deitar e dormir, sabendo que os seus inimigos, liderados pelo seu filho, com grande ódio, o cercavam? A linguagem de todo esse salmo aqui é de um esboço espacial militar. É como se a linguagem desses verbos aqui, Davi está se sentindo encurralado. É como se Davi visse as tropas militares que já antes o haviam servido durante tanto tempo, agora se alinhavam contra a sua vida. E Davi está completamente à mercê em pleno deserto. Mas Davi deita e dorme. Como isso é possível, irmãos? Muitas vezes nós não precisamos de grandes aflições e ameaças assim, de grande solidão, dor no coração e tragédias familiares para perder o sono. Mas Davi consegue deitar e, rodeado por inimigos, ele consegue dormir. E não é o sono da morte, ele consegue acordar e expressar a sua confiança, dizendo: Deus é o meu escudo. Não há escudos de bronze, não há espadas afiadas que me protejam como Deus me protegeu e continuará me protegendo até o dia que Ele me der vida. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida, nós temos procurado por escudos temporários que possam nos trazer guarida, segurança, conforto, solidez, confiança, provisão. Às vezes procuramos nas pessoas, procuramos em nossa estrutura familiar, procuramos no nosso trabalho e no fruto do nosso trabalho, na renda que tem chegado à nossa casa. Quantas vezes temos construído nossos escudos, feitos de nós mesmos, da nossa autoconfiança, da nossa própria força. E talvez seja por isso que nós não conseguimos deitar para dormir e conseguir levantar em meio a tantas adversidades. Davi tinha essa humildade. Ele era pecador como eu e você. Mas por que ele é chamado homem segundo o coração de Deus? Porque ele olhava para si e dizia: não, Senhor, não vem de mim, não vem do meu palácio, não vem das minhas posses, não vem da minha riqueza, não vem do meu poder bélico, o meu escudo é o Senhor. Nas vezes em que Davi titubeava nesse pensamento, a vaidade tomava o seu coração, ele deixava-se guiar pelos seus próprios pensamentos. É por isso que cabe nos lembrar, irmãos, as palavras de um outro profeta, o profeta Jeremias, dizendo que o nosso coração, por mais que seja um coração redimido por Cristo, ele ainda continua inclinado
ao pecado, ensimesmado, vaidoso, enganoso e corrupto, nós não podemos confiar nas nossas próprias mãos, no nosso próprio coração, tomar nossas decisões em nossos impulsos. Nós precisamos confiar que a nossa vida está guardada no Senhor, aquele que fez os céus, a terra, o deserto, os palácios, aquele que ordena e todas as coisas cumprem o seu propósito. É por isso que, ao acordar, Davi celebra a vitória que viria. Deito-me e pego no sono, diz o verso 5. Eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Tu és a minha glória, a glória que me sustenta. A glória do trono que me foi tirada, a glória não é humana, a glória é tua. Tu me darás de volta, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. A quem eu temerei? Aos homens que podem matar o meu corpo? Não, eu temerei ao Senhor, que não apenas pode nos matar o corpo, mas nos condenar por toda a eternidade, corpo e alma. Davi temia a Deus, irmãos. Davi tinha medo dos seus adversários, mas ele temia muito mais o Senhor, que os derrotava, que dava-lhes vitória a Davi diante de adversários muito mais poderosos que ele. Por isso que Davi diz: eu consigo acordar e mesmo em um ambiente hostil, eu consigo ver um escudo e eu consigo ver a glória de Deus sobre mim, a glória que vem das suas promessas. E ele começa a celebrar no verso 6. Eu não tenho medo de milhares do povo. Se comparado com o temor que eu tenho a ti, Senhor, o Senhor dos exércitos, eu não devo temer os milhares do povo que contra mim se levantam, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Para Davi, irmãos, nesse cercado de adversários ferozes, dispostos a roubar-lhe em definitivo, Davi consegue orar tranquilamente, no alvorecer de um novo dia, que ele não sabia o que lhe aconteceria. E nesse ciclo da vida, em sua função mais indefesa, ele conserva o seu ritmo fundamental. O sono não é símbolo de morte aqui, mas de calma. Enquanto eles se levantam, Davi deita. Por quê? Enquanto os filhos de Deus dormem, Deus por eles trabalha. Davi diz: levanta-te, Senhor. Protege-me, Senhor. Guarda o teu servo, Senhor. A nossa oração, irmãos, mesmo quando estivermos fortes o suficiente para estarmos de pé, deve ser sempre voltada para uma dependência naquele que sempre está de pé, inclinando seus ouvidos para ouvir o nosso clamor e estendendo os seus braços fortes e poderosos para nos segurar e nos sustentar a vida. Mas até quando nós estamos deitados, até quando nós paramos de trabalhar, não para curtir as conquistas do nosso próprio braço e sermos tentados pelas cobiças que ainda nosso coração deseja, aquilo que ainda não temos e que não nos foi dado. Não, quando nós paramos para descansar, nós sabemos que há um Deus que trabalha por nós. Mesmo quando deitamos em leitos de enfermidade, onde nós não podemos fazer nada, a não ser receber os cuidados de outro, nós sabemos que há um Deus que está de pé, trabalhando por nós. Mesmo quando nós estamos derramados, prostrados, em nossa própria humilhação, tristeza de alma, lembrando das coisas que fizemos e que desonraram ao Senhor, nós sabemos que há um Deus que está de pé, porque Ele foi levantado no madeiro, para pendurado na cruz,
nos substituir na condenação dos nossos pecados. E depois, ao ser colocado deitado por 3 dias, esse Deus que tinha se feito homem, para como homem obedecer toda a lei e não titubear com cobiçações, mas vencendo o pecado, vencendo Satanás, ele também venceu a morte. E levantando-se ao 3º dia, trabalha, intercede por nós, à destra do nosso Pai. E Davi sabia que um Yeshua, que um Salvador viria, mesmo de uma descendência manchada pelo pecado, mas sem pecado, tiraria o pecado do mundo. Davi conseguiria deitar, porque ao levantar, ele sabia que o clamor era atendido pelo Deus que de pé ouve o nosso clamor e batalha as nossas guerras. Ele é vencedor. E foi assim que Davi venceu. Davi, então, traz para nós algumas lembranças do que aconteceu com Jesus. Porque para Davi, esse era um sinal de que o Senhor estaria com eles e de que os acompanharia até o final dessa crise. Isso nos lembra a calma que também tomou o coração dos discípulos. Em muitos momentos em que, sendo perseguidos após a crucificação do Deus homem, da morte dele, eles o viram ressurreto e assim puderam agora deixar de ser covardes e passarem a proclamar com intrepidez a palavra daquele que venceu, que se levantou dentre os mortos. Para os discípulos, morrer agora era lucro, porque eles sabiam para onde iam. Antes da morte de Cristo, da sua ressurreição, os discípulos temeram pela sua própria vida e se calaram diante das pessoas. Mas agora parecia que a calma invadia Pedro em suas prisões, Paulo em seus calabouços, em suas surras públicas, em suas expulsões, em suas humilhações. Tiago, o irmão de Jesus, que tinha vergonha e medo dele, mas que vendo Jesus ressurreto agora pregavam com intrepidez e haveria de ser morto, torturado em nome de Jesus. E assim todos quantos passaram pela experiência do novo nascimento em Cristo, crendo no Salvador, aquele Salvador de todos os homens. E nós lembramos de Estevão, que no momento do seu apedrejamento, o primeiro mártir, olhando para os seus acusadores, sendo torturado, apedrejado, para negar a Jesus, ele com calma, uma oração calma e tranquila, olhava para o céu e dizia: Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Espelhando as palavras de Cristo, que na cruz do Calvário, diante dos seus acusadores, clamou ao Pai: perdoa-lhes, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Davi aqui não ora por vingança. Davi aqui, no amanhecer de um dia incerto, confia e celebra uma vitória, mas não pede vingança para o seu filho, para os seus adversários. Ele clama por salvação. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Tu feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios tu quebras os dentes, mas é do Senhor que vem a salvação. Uma expressão que o profeta Jonas vai usar: a salvação pertence ao Senhor, quando estava dentro de um grande peixe, por ter fugido da presença do Senhor, e mesmo de maneira imerecida, é tornado à vida naquele simbolismo do que aconteceria com Cristo, dentro do peixe por 3 dias, levanta-se do peixe depois de 3 dias, é salvo do peixe, porque ele reconhecia que a salvação pertencia ao Senhor. É essa a mesma expressão que Davi usa: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi aqui deixa de usar os pronomes pessoais na primeira pessoa. Não é o meu povo, não é apenas a minha vida, Senhor, é o teu povo, é a tua nação, é a tua salvação. Davi então começa, irmãos, a levantar a sua cabeça e a erguer os seus olhos e a contemplar que diante das tropas rivais havia um Deus que salva, um Deus que perdoa pecados, ainda que traga para nós
algumas contrições, algumas tristezas daquilo que nós mesmos plantamos enquanto pecamos. Mas um Deus, como nós lemos no início, ou no momento de contrição, que não nos trata de acordo com os nossos pecados. Talvez nessa oração que nós vamos fazer, seja uma oração para você confessar diante do Senhor todas as vezes que você tem procurado substituir o Deus que é o nosso escudo e broquel pelos nossos escudos, pelas nossas forças, pelo nosso jeito de resolver os nossos problemas, e passar a dizer: Senhor, Tu és aquele que me cercas por detrás e por diante. Tu és aquele que sobre mim pões a Tua mão. Tu és aquele que, sondando o meu coração, encontrará sim caminhos injustos, mas Tu és aquele que, sondando o meu coração, também me enveredará por caminhos de verdade e de justiça. Davi, então, irmãos, apesar de contar com a aplicação da justiça do Deus que destrói os adversários do seu povo, que destrói os nossos inimigos e que os fez assim, despojando Satanás na cruz do Calvário, acabando com o poder dominador do império das trevas, do pecado, e vencendo a morte de uma vez por todas. Ele faz isso não para nos justificar diante do nosso mérito, mas para justificar diante do mérito dele em nos perdoar, tendo pago o preço da nossa condenação. Todos nós deveríamos ter os nossos dentes quebrados, porque todos nós éramos inimigos de Deus. Mas todos quantos creem no Senhor Jesus, no Yeshua, no Salvador dos homens, que se reconhecem pecadores, adúlteros, no pensamento e na consumação do ato, mentirosos nas nossas próprias motivações, nas nossas palavras e atitudes, presunçosos, orgulhosos, egoístas. Deus sabe quem nós somos por dentro. Chegou o tempo, irmãos, em que nós não podemos e não devemos mais buscar esconder quem nós somos de fato, porque o que Deus requer de nós é um coração contrito, quebrantado, humilhado, totalmente dependente do livramento do Senhor e da glória do Senhor, da qual todos carecem, mas aqueles que a recebem também um dia serão glorificados e reinarão por toda a eternidade com aquele que venceu, com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui, irmãos, assim como Agostinho comentou, para concluir essa mensagem, acerca desse movimento do deitar e do levantar, pensando no movimento que Cristo fez para nos trazer salvação, deitando em sua morte e ressuscitando ao levantar-se ao terceiro dia. Agostinho comentou assim: se tivessem esperado que Jesus ia ressuscitar, não o teriam matado. Vem ao caso aqueles gritos: desce da cruz se és filho de Deus, e a outro salvou e a si mesmo não pode salvar. Logo, sequer Judas o teria entregue, se não fosse do número dos que desprezavam Cristo, dizendo: já não protege Deus. Mas eis que o Cristo despojou os nossos inimigos. Eis que ele precisou ir até a cruz que pertencia a Davi, que pertencia a Absalão, que pertencia a Salomão, que pertencia a mim e a você. Mas ele precisou ser levantado na cruz do Calvário, para lá, como diz Paulo aos Colossenses capítulo 2, verso 15, ele destruiu os principados e as potestades, publicamente os expor ao desprezo e triunfar sobre eles na cruz. E ao terceiro dia, erguendo-se do túmulo o seu corpo vivificado, tomou para si o governo vitorioso sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás. Está aí uma proposta de oração matutina. Ainda que a nossa noite tenha sido em trevas, ainda que as nossas noites nos pareçam tão ameaçadoras,
ainda que nossas adversidades se multipliquem e nos cerquem, nós podemos deitar, porque há um Deus que se coloca de pé. E ao levantarmos, sabemos que não estamos sozinhos. Há um escudo que nos protege. Permite sim que a adversidade nos sobrevenha, mas há um escudo glorioso que nos conduzirá em triunfos. Talvez não do jeito que a gente clamou, talvez não do mesmo jeito, com as conquistas que pedimos, com as súplicas que fizemos, mas esse escudo e essa glória nos acompanharão, nos guiarão até o dia da glorificação. Porque o Deus que nos salvou do pecado é o Deus que está nos santificando e guardando para nos glorificar no dia final. Há um dia com D maiúsculo, o dia da nossa vitória, irmãos. E não há desespero e nem insônia permanente para aqueles que estão em Cristo Jesus, cuja morte já não representa o fim de todas as coisas, representa o início de uma jornada gloriosa, sem pecado, sem vaidades, sem adversidades, sem inimigos, mas com um consolo e gozo eterno, sem igual. É isso que nos aguarda. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Façamos uso delas e clamemos a Deus para que em nossa primeira oração possamos olhar para o escudo e para a glória que nos cerca. Vamos orar ao nosso Deus assim? Feche os seus olhos. Sim, Senhor, nós estamos diante de muitas adversidades, enfermidades, medos, estamos cercados de corrupção, de pessoas que tentam nos roubar, pessoas que deveriam nos liderar, nos ajudar, governar o teu povo, o povo desta nação. Eles nos cercam, nos ameaçam, Senhor. E uma pandemia como essa, que nos humilha, que nos lembra da finitude da nossa vida e que deveria nos trazer arrependimento dos nossos pecados, diante do risco iminente da morte que nos é anunciada todos os dias e se acumula em nossa nação. Quantos corações ainda permanecem endurecidos, Pai? Como a cobiça ainda grita latente, como a autoconfiança ainda persevera, e como o desespero ainda tapa os ouvidos ao anúncio do Evangelho da salvação. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que rejeitamos os Teus anúncios. Tenha misericórdia, Pai, quebranta corações, abre nossos ouvidos, nos dê arrependimento, sinceridade, que possamos nos achegar a Ti humilhados, clamando pelo Teu perdão, e que ao lidarmos com as nossas lutas, com os nossos inimigos, lembremos, ó Deus, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades, aos quais o Senhor já julgou e já venceu. Nos ajude a confiar em Ti e perdoa todas as vezes que buscamos negligenciar o Teu cuidado, a Tua proteção, medindo a Tua bondade de acordo com as circunstâncias que nos cercam. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude a confiar mais, a descansar mais nosso coração e a esperar em Ti, somente em Ti, o nosso livramento, a nossa salvação. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.